Olá, estamos mais uma vez aqui para trazer para você uma mensagem de Deus, mensagem de vida, porque a palavra de Deus, ela tem vida em si mesma. Quando o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele também estava falando a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz vida para a gente, para quem a ouve, para quem crê nela e principalmente para quem a pratica. A palavra de Deus, porque é de Deus, repito, tem vida em si mesmo, ela é capaz de fazer, a palavra é capaz de fazer aquilo que está escrito nela, aquilo que ela significa. Então, se a palavra fala de salvação, é isso que ela vai fazer. Se a palavra fala de cura, é isso que ela vai fazer. Se a palavra fala de proteção, de provisão, de livramento, é isso que ela vai fazer. E se a palavra de Deus fala de família, é isso que ela vai fazer. A palavra de Deus diz, olha a referência bíblica aí, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Essa é uma das promessas de Deus com relação à nossa família. Existe uma outra promessa bíblica aí, olha aí a referência, olha, está lá em Josué, onde Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele diz, eu e a minha casa vamos estar na presença de Deus. São promessas de Deus com relação à nossa família. Quem é que não quer ver a sua família abençoada? Quem é que não quer ver a sua família salva, servindo a Deus? Quem é que não quer ver a sua família vencendo? Né? Quem é que não quer ver a sua família toda longe do caminho errado, longe das drogas, longe da miséria, longe das doenças, longe do pecado? Claro, né? Quem é que não quer ver a sua família cheia, toda ela cheia do Espírito Santo, como por exemplo aconteceu com a família de Cornélio. A família de Cornélio, toda ela foi salva, recebeu Jesus e toda ela foi cheia do Espírito Santo e toda ela falou em línguas estranhas. Você pode ver essa história na referência bíblica aí, Atos dos Apóstolos, no capítulo 10 e 11. Então você vê que Deus ele tem um projeto para a nossa família, que é o de abençoar a nossa casa. E hoje nós vamos falar sobre Abraão e como uma oração persistente faz diferença na nossa vida e na nossa família. Veja, Abraão ele é chamado na Bíblia de o pai dos crentes, o pai da fé, o pai dos que têm fé ou o pai dos que creem. Depende da versão bíblica que você leia aí, tá? Mas o que significa pai dos crentes? Significa que os filhos têm que ser parecidos com seus pais, Os filhos devem seguir os bons exemplos de seus pais. E Abraão aqui, ele dá uma lição enorme para a gente. Vamos ver aí, antes de ler o texto, vamos ver o que estava acontecendo. Só falar para você, resumidamente, o que estava acontecendo. O Abraão, homem de Deus, homem de fé, ele tinha um sobrinho, e esse sobrinho se chamava Ló. O Ló, ele morava com o seu tio Abraão, praticamente era o Abraão que cuidava dele. O Ló era filho de um irmão de Abraão, e o pai de Ló havia falecido, então praticamente Abraão criou o Ló. Então o Ló tinha ali Abraão como se fosse um pai, era tio, mas é como se fosse um pai. E o Abraão era muito próspero. E quem estava junto com Abraão prosperava. Isso aqui você já ouviu nesses vídeos aí, Se você não viu ainda, assista esse vídeo aqui, que vai aparecer aqui, Como recuperar o que foi perdido. Depois que você acabar de assistir esse vídeo, assista esse aqui. Como recuperar o que foi perdido. Ali tem uma boa lição para a gente sobre quem é abençoado e quem é amaldiçoado, Então, a pessoa que é abençoada, a pessoa que tem bênção de Deus na vida dela, todo mundo que está perto dela é abençoado junto. Assim como também, infelizmente, a pessoa que está sob maldição, que está amaldiçoada, todo mundo que fica perto dela tem prejuízo. É sempre assim, mas tudo bem. Então Abraão, como abençoado que ele era, o sobrinho também era. Então Abraão prosperou, o sobrinho também prosperou. Então isso aqui já fica uma lição para a gente. Ande com quem é abençoado. Tenha comunhão com quem está na fé verdadeira, com quem está vencendo, com quem anda na palavra, não com quem anda em histórias humanas, revelações, profecias, não, quem anda na Bíblia Sagrada. Ande com quem tem prova
de que está vencendo porque confia na palavra genuína de Deus, que é a Bíblia, né? Você vai andar com essas pessoas, você vai crescer, você vai ter bons testemunhos, você vai ver bons exemplos, isso vai abençoar você. Mas voltando no assunto aqui, o Ló, o sobrinho de Abraão, prosperou muito, tinha muito gado, muitas ovelhas, e a terra onde eles estavam ficou pequena para os dois, a ponto de os pastores de Ló discutirem com os pastores de Abraão. Então não foi o tio que brigou com o sobrinho e vice-versa, não. Foi lá os funcionários do Ló que brigaram com os funcionários do Abraão. E não tinha como ficar junto porque tanto rebanho que eles tinham que a terra ficou pequena para eles. Então Abraão propôs: ô sobrinho, escolhe o lado que você quer ir, né? Junto não dá mais, porque está tendo problema entre os nossos funcionários aí. Então, veja aí para que lado você quer ir. E o Ló, então, examinou, olhou e ele escolheu as campinas de Sodoma e Gomorra, antes da destruição, né? Que era um vale muito fértil. Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, aquele lugar era como se fosse o Éden, diz a Bíblia, como se fosse um paraíso. Tão fértil que era, né? Muito bem, então Ló foi para aquele lugar. Só que, você sabe, né, a história de Sodoma e Gomorra. Era um lugar onde o pecado da sodomia era o que reinava ali. O homossexualismo, né? E isso é pecado. Olha, deixa eu só colocar uma coisa para você. A gente respeita quem vive nessa vida. A gente ama as pessoas que têm essa atitude. Como a Bíblia sempre ensina a gente deve amar a pessoa, mas não o que a pessoa faz, né? Como diz o ditado, Deus ama o pecador, mas não ama o pecado que o pecador comete. Então temos que saber diferenciar. Então temos que respeitar essas pessoas. Se elas escolheram essa vida, é problema delas, não é problema nosso, né? A nossa parte, se nós temos a convicção de que é errado o homossexualismo, então vamos orar por elas, abençoar a vida delas, pedir a Deus que mude o coração delas, né? E isso é a nossa parte, né? Mas a Bíblia é clara com relação a isso. E por causa disso, aquela cidade seria destruída. Só que Ló, o sobrinho de Abraão, estava morando lá. E Deus falou para o Abraão: eu vou destruir aquela cidade porque o pecado deles subiu até mim. É tanto pecado que foi até o céu. Olha para você ver que estava feia a coisa ali, né? E aí então Abraão pensou: peraí, mas o Senhor vai destruir a cidade de Sodoma e também a cidade de Gomorra e outras 3 que tinham junto lá. Eram 5 cidades, tá? Mas as mais famosas eram Sodoma e Gomorra. Mas o meu sobrinho está lá. Se Deus destruir a cidade, o meu sobrinho vai perecer. É aí então que entra a oração de Abraão. E a oração poderosa de Abraão, né, em defesa do sobrinho. Muitas vezes a nossa família, os nossos parentes, filhos, filhas, irmãos de sangue, marido, mulher, se metem em confusão, andam com quem não deve e vão ter prejuízo, não é verdade? Muitas vezes nossos familiares... já viu quando o seu filho chega e fala assim: nossa, meu amigo, ele é legal, ele é bacana, e você sabe que é um tranqueira, você sabe que não presta, mas você vai falar para o teu filho, você vai avisar ele: olha, sai de perto desse rapaz, que isso aí não presta. O filho fica até revoltado, não é? Você não sabe o que está falando, é meu amigo, e defende o amigo com unhas e dentes, até o dia que o amigo dá tunga nele, né? Dá aquele prejuízo no teu filho, aí o teu filho vem todo lá lambido, né? Aquele prejuízo medonho, aí você até fala: eu te avisei, né? Mas jovem é assim mesmo, né? Cabeçudo, teimoso, né? E só toma na cabeça mesmo quando é rebelde, né? Mas enfim, é o que estava acontecendo com Ló. Só que, apesar de Ló ter escolhido um lugar inadequado para uma pessoa de Deus viver, o que Abraão fez? Começou a clamar a Deus. E vamos ler então a oração de Abraão. Olha aí, Gênesis capítulo de número 18, a partir do versículo de número 23. Olha o que está escrito. E, aproximando-se a ele, Abraão, se aproximando de Deus, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim
e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa. Matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Veja, aqui Abraão apela para o Senhor, né? Deus, é como se Abraão dissesse, olha, Senhor, o meu sobrinho não é igual aquele pessoal lá. O meu sobrinho está naquele meio, mas ele não é aquilo que eles são, né? Ele não pratica aquilo. Então o Senhor vai destruir a cidade, mas vai destruir o meu sobrinho junto. O Senhor vai destruir aquele que não faz a coisa errada, junto com aquele que faz. Então Abraão faz um apelo ao Senhor. E olha que interessante como Deus ele é favorável a Abraão. Olha o que Deus responde. Versículo 26. Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos, como Abraão falou, né? Se tiver 50, o Senhor não poupa. Então Deus disse, se eu achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles, por amor desses justos. 27. Disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? E ele respondeu, não a destruirei se eu achar ali 45. Veja que Abraão começa a pensar, mas pedir para Deus que se tiver 50 justos na cidade, por causa dos 50, Deus não vai destruir. Mas e se não tiver 50? Aí Abraão começa a regatear. Senhor, desculpa se eu me atrevo a falar com o Senhor assim, mas e se tiver só 45? E Deus falou, por causa dos 45 eu poupo a cidade. 29. Disse-lhe ainda mais Abraão, e se porventura houver ali 40? Respondeu, não o farei por amor dos 40. Olha como Abraão vai diminuindo, né? Os judeus, eles são famosos por fazer bons negócios, né? Então eles regateiam, eles choram, né? Para fazer mais barata, aquela coisa toda, né? E Abraão aqui é o pai dos judeus, né? Então nós vemos aqui, no bom sentido sempre, tá bom, gente? Tá? Mas nós vemos aqui que Abraão estava regateando, mas por uma causa muito melhor do que dinheiro, pela vida do seu sobrinho. Então Abraão continua, versículo 30, insistiu, não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor, não farei se eu encontrar ali 30. 31, continuou Abraão, eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão, não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Veja que Abraão teve confiança, não foi uma ousadia desafiadora, desafiou Deus, não. Foi uma ousadia, porque Abraão sabia que Deus era um Deus de amor. É um Deus que não se agradava que ninguém perecesse, mas que todos viessem ao arrependimento. Mas se a pessoa não viesse ao arrependimento, ia pagar o pato. Então, por causa do sobrinho, veja, Abraão até pediu para Deus poupar a cidade toda. E Deus foi cedendo. Olha, se eu achar 50, eu poupo a cidade por causa dos 50 justos. Mas se não tiver 50, tiver 45, por causa desses 45 eu poupo a cidade. Mas se tiver só 30, por causa do 30. 20, por causa dos 20. E se for só 10, também eu poupo por causa dos 10. Mas tudo porque Abraão pediu. E aí a Bíblia diz que 33, tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Veja que Abraão parou. Abraão achou que não ia nem ter 10 justos ali, a não ser o seu sobrinho. Porque a Bíblia fala que o Ló era justo, tá? Ele morava no meio de uma cidade pecaminosa, mas ele não cometia o pecado que aquela cidade cometia, tá bom? Então, estava no meio, mas ia ser destruído junto. Só que a oração de Abraão teve efeito. Por quê? Porque a cidade foi destruída. Infelizmente, né? Ninguém ali mais queria se arrepender, mas antes da cidade ser destruída, o anjo do Senhor foi lá e alertou o Ló, a sua esposa e as suas filhas, e conseguiu fazer com que eles saíssem da cidade. Os 2 anjos foram lá e conseguiram fazer com que Ló, a sua esposa e as suas filhas saíssem da cidade antes que a cidade fosse destruída. Quer dizer, no final das contas, a vida do sobrinho Ló foi poupada.
Veja, eles perderam muita coisa, tiveram prejuízo, mas a vida foi poupada. E a lição de hoje para a gente é essa. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Tá? A referência bíblica aqui, ó, lá em Tiago. Quer dizer, quando nós estamos em Cristo e temos confiança em Deus, porque justo é aquele que tem fé em Deus, fé no que Deus fala. Então, essa oração tem muito poder. Mas Abraão ensina aqui que a oração deve ser persistente, perseverante. Continue perseverando em oração. Ore, não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista da vida de ninguém. Veja, ainda que no final eles não queiram mudar, pelo menos um dia diante de Deus, você vai poder dizer, Senhor, eu fiz a minha parte, eu fiz o que o Senhor mandou, eu orei até o final em favor da minha casa. Mas com certeza, como nós vemos na Bíblia e como nós vemos no dia a dia também, muitas pessoas veem, mais cedo ou mais tarde, toda a sua casa se rendendo ao Senhor, saindo do caminho errado, saindo do caminho do pecado e se rendendo ao Senhor Jesus. E com certeza será assim com você também. Apenas apele a Deus. Não fique brigando, não fique discutindo, não fique batendo boca com a sua família, não resolve nada, não fique chorando para os cantos, não fique falando dos seus problemas para as pessoas. Porque muitas pessoas não conseguem bênção por causa disso. Em vez de orarem a Deus e falarem com Deus, não. Fica contando os seus problemas para o vizinho, para a família, para o pai, para a mãe. Fica falando o quanto que sofre dentro de casa. Isso aí perturba. Para de falar. Quanto mais você fala do problema, mais o problema cresce. Isso aí é que nem omelete, né? Quanto mais você bate, mais ele cresce. Assim também, quanto mais você fala do problema, mais ele aumenta. Ó, fecha a boca, apresenta a tua causa a Deus com oração perseverante, com humildade, com paciência. Deixa Deus fazer um milagre. A Bíblia fala, a oração do justo é poderosa. Não é a força do braço que é poderosa, não é a força do gogó, os berros que você dá, os palavrões que você fala. Isso aí só piora a situação. O que faz diferença é a oração do justo. Olha o exemplo de Abraão aqui. A cidade não foi poupada, foram destruídos, mas o sobrinho, que é o que mais interessava para ele, foi salvo. Assim também será na sua vida, tá bom? Vamos falar com Deus agora? Se você quiser preparar um copo com água, prepare aí. Pronto? Falemos com Deus então. Senhor nosso Deus e Pai, bendito e santo, todo-poderoso, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas Deus de Abraão, que por causa da oração de Abraão, livrou o Ló da morte, livrou o sobrinho da morte. Pai, eu peço a Ti por essa pessoa, Senhor, que ora comigo neste momento, em favor da sua casa e da sua família. Meu Deus, liberta essa família dessa opressão que ela está vivendo, essas brigas, essas contendas, essas drogas, meu Pai, essas enfermidades, essas doenças. Meu Deus, essa mulher que está orando pelo marido, esse marido que ora pela esposa, meu Pai, abençoa muito essas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Pai, faz um milagre na vida deles. Essa mãe que te apresenta os filhos, essa mãe que te apresenta as suas filhas, essa esposa que apresenta o marido, Pai, esse homem precisa mudar. Abençoa a vida dele em nome do Senhor Jesus. Liberta das drogas, do álcool, da teimosia, Pai, que toda essa casa sirva ao Senhor. Te peço também, meu Deus, abençoa o copo com água, as peças de vestuário e nós recebemos pela fé tudo isso de tuas mãos abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem, meu amigo e amiga, beba da água, use as peças de roupa e medita nesse texto que você leu, tá bom? Gênesis capítulo 18, e aqui na referência bíblica você vai encontrar, leia, medita e faça da maneira como você ouviu. Se você não entendeu muito bem, assista o vídeo outra vez e isso vai ficar mais forte no seu coração. Tá bom, amado? Deus te abençoe muito e até a próxima.